Coloque a mão no coração, feche os olhos e vamos falar com Deus agora. Senhor meu Deus e meu Pai, nós entramos em oração na Tua presença agora, gratos por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, de ouvirmos a Tua voz, de recebermos, através da Sua palavra, direções para a nossa vida. Senhor, eu oro para que nos ajude a compreender tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da palavra, das circunstâncias, de cada situação que vivemos, porque sabemos, meu Deus, que se não aprendermos, não passarmos pelos testes, eles se repetirão. E podemos, a exemplo do Teu povo, do povo de Israel, que peregrinou anos e anos da vida, andando, dando voltas em volta da mesma montanha, andando em círculos, assim nós também podemos passar uma vida no mesmo lugar, na mesma condição, no mesmo nível, vivendo as mesmas coisas, desejando algo diferente, mas não saindo do lugar. Então nos guarda, Senhor. Nos guarda de toda dureza, de toda insensibilidade. Nos guarda, meu Pai, inclusive de nos acostumarmos com este ambiente, esse lugar, essa liberdade que nós temos de buscá-lo, de adorá-lo, de estar na Tua casa. Nos guarda, Senhor. Nos guarda de termos tantas coisas tão valiosas, tão preciosas e não vermos, não reconhecermos. Meu Deus, aquele povo que viveu na época em que o Senhor esteve aqui como homem, também não reconheceu a oportunidade que estava diante deles. O Senhor estava ali, pronto a agir, pronto a abençoar, mas muitos não o reconheceram. Então, meu Deus, nos ajuda a reconhecer o Senhor, em cada situação, em cada momento. Meu Deus, nos ajuda a reconhecer o Senhor na palavra, nos ajuda, meu Deus, ter o discernimento daquilo que espera de nós, quer que façamos, que mudemos, porque planos grandiosos o Senhor tem conosco. Planos de nos fazer prosperar é o que o Senhor tem para cada um de nós. São planos altos, são pensamentos de paz, é o fim que nós esperamos. Promessas e promessas nós temos recebido. Agora, se elas se cumprirão ou não, depende da nossa disposição interna de receber, acatar, obedecer, praticar. Senhor, eu oro para que o Senhor nos ajude a sermos como aquele homem que o Senhor compara ao homem prudente, que ouviu, que praticou, que colocou em prática, que construiu a sua casa sobre a rocha. E essa construção pôde resistir aos ventos, aos vendavais. Agora todo aquele que ouve e não pratica, o Senhor o compara a um homem prudente. Aquele que faz o seu modo, aquele que pega atalhos, aquele que até constrói, mas sem uma base sólida, e o que ele levanta tem prazo de validade. Não queremos viver assim, Senhor. Não queremos viver dessa forma, sem estrutura, sem alicerce. Continua nos treinando para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Continua, Senhor, trabalhando o nosso caráter, forjando
em nós o caráter do Senhor, entalhando em nós o caráter do Senhor. Nós queremos ser cada vez mais parecidos com o Senhor. E pedimos a sua ajuda para isso. Ajuda para passar nos testes, ajuda para entender o que o Senhor está nos ensinando. Nos dê mente, Senhor, para entender, coração para receber. Que toda insensibilidade, dureza, cegueira, bloqueios caiam por terra. E que a palavra que é viva, que é poderosa, possa penetrar o mais íntimo do nosso ser, provocando mudanças, transformações. É isso que nós queremos, meu Deus, que nós pedimos. Nos transforma, meu Deus, através da palavra, através das circunstâncias, e faça de nós pessoas melhores. Faça de nós, meu Pai, o que o Senhor quer que sejamos. Eu consagro agora esse culto e peço que assuma a direção, que fale conosco, que daqui nós possamos sair bem melhores, mais crescidos. Que tudo seja feito, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Eu entrego tudo nas Tuas mãos agora e tomo posse de um trabalho poderoso. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias. Pega o Espírito. E que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022. 10 vezes mais incomparável será este ano na minha vida. Diga: eu creio nisso. Graças a Deus. Sentem-se, por gentileza. Vamos abrir aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Observe aqui que a palavra Senhor aparece 2 vezes. Primeiro, o primeiro Senhor com letra minúscula e o segundo com letra maiúscula. Então ele era respeitado e honrado pelo seu senhor, o rei da Síria. Só que a Bíblia diz que por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Então ele não era um servo do Senhor Deus, mas Deus foi com ele, o abençoou, permitiu que ele prevalecesse contra a nação de Israel, contra o seu povo, o povo de Israel. E nós sabemos que todas as vezes que Israel se viu sendo dominado, subjugado, é porque o Senhor não estava podendo ser com eles, defendê-los, protegê-los. E claro que o motivo, é óbvio, a razão é óbvia. Isso só acontecia quando eles se voltavam contra Deus, davam as costas para o Senhor, se rebelavam. Então, toda vez que Israel era subjugado, é porque havia feito o que o Senhor reprova, havia tirado o foco do Senhor, enfim. E aqui, Deus foi com Naamã, o comandante do exército da Síria, e o favoreceu contra o próprio povo de Israel. Então é importante nós falarmos sobre isso e mostrarmos esses detalhes, porque Deus, Ele pode usar o ímpio para favorecer, como também pode usar o ímpio para tratar. Ele usou aqui Naamã, que não reconhecia ele como seu Deus, para
vencer, subjugar, né, a nação de Israel, porque Israel vivia um tempo de incredulidade. Mais tarde, nós vemos Jesus falando que nos dias de Naamã havia muitos leprosos em Israel, mas, né, a quem foi dado a oportunidade aqui de ser curado, limpo da lepra? A Naamã, o sírio Naamã. Tinha muitos leprosos em Israel, mas Naamã foi purificado. Tinha muitas viúvas naquele tempo de fome, de seca em Israel, mas a viúva, né, de Sarepta foi aquela que se abriu para a palavra, para a direção do Senhor. Então, mostra aqui, né, um contraste muitas vezes, né? O ímpio, muitas vezes tendo mais fé, mais confiança no Deus vivo do que o seu próprio povo. E isso é lamentável. Às vezes nós vemos pessoas dando mais valor do que os súditos do reino. E o Senhor fala isso no Novo Testamento, que os publicanos, as prostitutas estavam entrando antes daqueles que conheciam, entrando antes no reino dos céus do que aqueles que conheciam, porque os que conheciam não criam, não viviam, não praticavam, mas as prostitutas, os publicanos, à medida que iam conhecendo, ouvindo a verdade, estavam sendo libertos, estavam sendo transformados, estavam mudando a sua conduta e adentrando no reino dos céus, antes daqueles que tinham tanto conhecimento. Então, voltando aqui, ele era muito respeitado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria, porque no final das contas quem tem o poder, quem tem o controle de tudo é Deus. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ela não disse que talvez, né, Naamã fosse curado. Não, ela garantiu, ela falou com tamanha convicção, né, que foi levada a sério. Essa menina que sequer o nome é mencionado, demonstrou uma fé tão grande, né? Uma certeza, uma confiança tão forte que impactou a sua senhora, mulher de Naamã, que, né, passou a informação para o Naamã, que levou ao rei da Síria, que deu permissão para Naamã ir até Samaria à procura desse homem de Deus. Então, uma menina que sequer sabemos, né, o seu nome, impactou gente considerada, né, importante no seu país, impactou um general, impactou um rei, para mostrar, né, que quando você realmente acredita, né, você influencia. E penso eu também que ela foi levada a sério porque saiu dessa menina
uma atitude que não se esperava. Ela estava cativa, ela foi levada cativa. Ela não estava ali porque sonhou estar, ela estava ali porque a Síria prevaleceu contra Israel e levou ela, dentre tantos, imagino, levou ela como uma prisioneira. Uma prisioneira. Então, ela poderia ter omitido essa informação. Ela poderia, vendo o seu senhor sofrendo com aquela doença, que ia envergonhando mesmo. A lepra era o tipo de doença que envergonhava a pessoa. Tanto que o leproso era tratado de imundo. Era excluído da sociedade. E com certeza Naamã, né, escondia a sua vergonha, escondia a sua lepra debaixo da armadura. Né? Era algo com certeza ali oculto, né? A maioria das pessoas. Isso não era algo exposto, porque em toda a Bíblia você vê que os leprosos eram excluídos. Eram excluídos. Então, a sua lepra não era conhecida por todos, com certeza. Por isso ele mantinha ainda admiração, respeito de muita gente. E ela poderia, se fosse uma menina ressentida, né, porque estava ali contra a sua vontade, foi levada cativa, ela poderia se alegrar em ver aquele homem, né, que era o causador, né, da dor, né, digamos assim, de todo o povo, inclusive dela, sofrendo. Ela podia ter se alegrado em ver aquele homem padecendo, mas não. Ela passou para ele essa informação, ela não omitiu, não escondeu, falou que havia um homem de Deus, um profeta em Samaria que podia curá-lo. E falou isso com uma convicção tão grande que mexeu com Naamã, mexeu, né, com o rei da Síria. Então Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Porque esse homem tinha na mente que ele iria comprar a cura dele, né? Ninguém iria fazer favor algum a ele. Ele achava... Aqui mostra o valor desse homem, o que importava para ele, no que ele se apoiava. E o que ele, né, no que ele se apoiava, não podia garantir, né, o futuro dele. Cedo ou tarde, todo esse prestígio, toda essa honra, né, que foi conquistada com o tempo, ao longo do tempo, iria desaparecer, porque o leproso, por fim, era excluído, né, era humilhado. Então, tudo aquilo que ele achava que tinha algum poder, que podia sustentá-lo, nós vamos ver que não pôde. Né? Ele foi com a ideia de que iria comprar a cura, pagar, né, pelo benefício, e literalmente caiu do cavalo, porque nada do que ele pensou, imaginou, aconteceu. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Aqui nós vemos, né, o rei de Israel sendo aquele tipo de gente
imaturo. Né? Gente imatura reage assim, né? De forma desequilibrada aos acontecimentos. Gente imatura sempre tem essa reação meio que explosiva, onde a pessoa tira conclusões precipitadas. Observe que o que ele pensou não era o que estava acontecendo. Ele já pensou que o rei da Síria estava procurando motivo para entrar em guerra, para se desentender com ele e entrar em guerra. E na verdade, era apenas uma carta ali de recomendação, né? Um pedido de ajuda. Era apenas isso. Apenas isso. Mas o rei da Síria já rasgou as vestes, já tirou conclusões precipitadas, já, presumiu o pior, já imaginou que aquilo ia resultar numa guerra, num grande conflito. Ou seja, fez uma tempestade num copo d'água. Olha só o que o Eliseu disse para ele. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Quer dizer, não é para tanto, rei. Para que todo esse desequilíbrio? Né? Você está tirando conclusões precipitadas, está vendo, problema onde não tem problema. Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Olha a diferença de um imaturo para uma pessoa madura. De uma pessoa insegura para uma pessoa segura. Para uma pessoa que vive com medo para uma pessoa que teme a Deus. Quem teme a Deus não teme a nada. Quem teme a Deus não se surpreende com nada. Porque já vive surpreso com a glória de Deus, maravilhado com a glória de Deus. Agora, quem não conhece a Deus, tudo tende a causar grande impacto. Grande impacto. Então, aquela carta de recomendação já desequilibrou o rei, ao ponto de ele rasgar as vestes. Já o Eliseu, você vê um equilíbrio, você vê uma tranquilidade, uma segurança. Por que rasgaste as tuas vestes? Não é para tanto. Mas é aquela imaturidade de sempre receber as coisas de forma negativa, sempre estar pensando no pior. É uma das formas do diabo roubar a nossa paz. Ele nos quer sempre imaginando o pior, esperando o pior. E se eu vivo assim com com pressentimentos malignos, qualquer coisa que acontece eu já me convenço de que o pior vai acontecer. Um problema chega, eu já penso que vai ser a minha ruína, a minha derrota. E ainda no domingo nós falamos que Deus, que nós somos transformados, pelos testes. A única maneira de nós crescermos é através de problemas, circunstâncias negativas aos olhos, que nos forçam para Deus, que nos obrigam muitas vezes a buscar a Ele, e de uma forma muito mais intensa, dedicada. Nós crescemos muito mais. Aliás, nós só crescemos em meio à pressão, em meio à dor, em meio às dificuldades. E se eu realmente creio na palavra de Deus, creio no caráter de Deus, ou seja, eu acredito que Ele é bom, eu acredito que Ele tem planos de me fazer prosperar, acredito que seus pensamentos são de paz, então eu não vou enxergar um problema como um problema, mas como uma oportunidade de crescer, de amadurecer, de aprender.
de evoluir, de esticar a minha fé. Mas o imaturo está sempre enxergando o problema como problema e tendo esse tipo de reação. Desequilibrada, né, já falando pelos cotovelos, tá vendo? Olha só, tá querendo procurar um motivo aqui, para se desentender comigo. Não era nada disso que estava acontecendo. Nada disso. O Eliseu disse: envia o homem a mim, e ele saberá que é profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Na versão A Mensagem diz que ele chegou, né, com toda a sua pompa. Porque ele era um homem, como nós lemos no início, respeitado, honrado, acostumado, né, acostumado a ser servido, talvez, bajulado. Por isso até que ele se ofendeu demais com a recepção que não aconteceu, né? Que o Eliseu sequer saiu para recebê-lo. Sequer falou pessoalmente com ele. Então aquilo era um tratar de Deus, era Deus trabalhando para que saísse para fora o verdadeiro problema de Naamã, que não era a lepra. A lepra era o efeito, não a causa. Amém, gente? E Deus nos ama demais para permitir que permaneçamos como estamos. Ele nos ama demais para permitir que continuemos a tratar sintomas e não a causa. Não. Ele vai permitir situações, ele vai usar de situações, de pessoas, para me tratar. Para trazer à luz, à tona, verdades que muitas vezes não a vemos ou a negamos. Porque é sempre assim, ou a pessoa não vê, né? Ela é cega em relação a ela mesma, ela não se conhece, ou ela vive na negação. Ela sabe, mas não admite, não reconhece. Então Deus permite situações para que fique assim evidente, para nós mesmos, nossas misérias, né, nossa incredulidade, nossa imaturidade. Então, aquela carta, né, revelou a imaturidade, a incredulidade do rei, a falta da receptividade ali que Naamã esperava, né, expôs o orgulho dele, a arrogância dele. Então Deus sabe como trazer para fora o que muitas vezes queremos manter, né, bem escondidinho, oculto, né? Ele sabe. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Foi um tratamento de choque, né? Porque o homem que tinha acesso ao rei, né, que era respeitado pelo rei da Síria, agora vai a Samaria, vai assim, em última instância, vai porque, né, ele não foi ali aberto inicialmente. Ele não foi porque ele creu, ele foi porque, assim, eu vou lá, tem um homem que supostamente pode me curar, então eu vou lá, ele vai me curar, eu vou pagar e vou sair sem dever nada para ninguém. Eu tenho dinheiro, né? Saiu levando aqui, consigo 350 quilos de prata, quer dizer, foi com o bolso cheio, eu vou pagar e saio de lá, sem dever nada para ninguém. Então ele não foi aberto, ele não foi, assim, para se humilhar.
Ele foi para pagar por algo. Só que Deus não trabalha assim. Aí diz aqui, no 11. Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Eu estava certo. Na tradução da Almeida, diz assim: e eis que eu dizia comigo. Quer dizer, ele imaginou, né? Ele, na cabeça dele, imaginou como tudo aconteceria. Né? Ele criou muita expectativa. Ele esperava que fosse de um jeito. E aí é onde nós muitas vezes falhamos, né? Porque queremos determinar como Deus tem que agir, quando Deus tem que agir, né? A maneira ideal que Deus deve agir. E quem somos nós para darmos algum conselho para o Senhor? Exigirmos alguma coisa do Senhor. Ele ficou indignado, estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Ou seja, ele se esqueceu da sua condição. Ele se esqueceu do porquê estava ali, né? Saiu do seu país, foi até Samaria, para que ser curado da lepra? Mas porque não recebeu a atenção que idealizou, que ele esperava receber, não foi tratado como ele gostaria de ser tratado, estava acostumado a ser tratado. Tudo isso pesou mais do que o fato dele estar apodrecendo em vida, do que o fato dele ser um leproso condenado, né, ao isolamento, condenado a um fim lamentável. Se esqueceu de tudo isso. Foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. A expressão do servo, né, deixa claro que o que foi pedido não era muito. O que foi exigido estava ao alcance dele. Não era uma coisa complexa, difícil. Mas muita coisa simples se torna um bicho de 7 cabeças quando o orgulho está lá. Quando há orgulho, quando há arrogância, quando há dependência de imagem, coisas simples como, às vezes, um pedido de ajuda, reconhecer um erro, se humilhar, se torna um bicho de 7 cabeças. Algo assim considerado impossível, difícil demais. Não dá, inconcebível. Para ele era inconcebível, era se rebaixar, era se humilhar demais. Fazer o que estava sendo dito para ele fazer. Mas era exatamente isso que Deus queria mesmo, que ele se humilhasse, que ele rompesse com orgulho, com arrogância, com egoísmo. Aqui vemos um homem extremamente, né, egoísta, né? Olha só, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Quer dizer,
ele imaginou como tudo devia acontecer. E como não aconteceu do jeito que ele idealizou, do jeito que ele queria que acontecesse, ele se fechou, ele se ofendeu, ele se irritou, né? Reação típica de gente egoísta, que só pensa nela, autocentrada, tem que ser do meu jeito, como eu quero, como eu penso, eu estou certo, eu tenho razão. Quantas pessoas que vivem assim? Cheias de si, né? Cheias de si, cheias de razão, tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito, não é de jeito nenhum. Então não vai ser de jeito nenhum, porque se você quiser contender com Deus, a Bíblia diz que você não tem a menor chance. Não é Deus que cede, não é Deus que se adapta, não é Deus que vai se encaixar ao meu modo de ser e pensar. Somos nós que nos adaptamos a Deus, que nos sujeitamos, que nos humilhamos, que cedemos. Deus não vai mudar. Mas graças a Deus ele tinha ali servos que eu preciso destacar, né? Servos fiéis, servos leais. Aqui nós vemos servos que realmente se importavam com o seu Senhor, porque vendo aqui a birra, né, a imaturidade também do seu Senhor, não se calaram. Correndo talvez até risco de vida, né, em contrariar, em se opor a um homem que era tão, né, importante, tinha tanto poder. E eles assumiram até um risco de vida aqui, de se opor. Mas é aquela integridade que Deus busca. Eu estou vendo uma coisa que não está certa, eu não posso me calar. Eu estou vendo uma pessoa tomando um rumo errado, eu não posso me calar. Amém, gente? Ainda que essa pessoa não aceite, não goste, se vire contra mim, eles assumiram esse risco. Se ele ficou furioso com o tratamento que ele recebeu ali, não ficaria furioso, né, com os seus servos, com quem ele já conhecia? Porque normalmente é assim, né? Quem você não conhece, você tende a ter um equilíbrio maior, você tem aquela preocupação de causar uma boa impressão, o que é errado também, né? Você tem que ser um só em todo lugar. Mas os desequilíbrios acontecem com mais frequência do lado de quem já nos conhece muitas vezes. De quem já sabe quem nós somos, né? É aquela mentalidade que precisa ser renovada, mudada. Porque se eu sou legal com os de fora, eu tenho que ser muito melhor com os de dentro. Amém, gente? Se eu trato bem os de fora, eu tenho que tratar muito melhor os de dentro. Os da minha casa, os que estão perto de mim. São esses. Primeiro esses. Né? Mas normalmente o que se vê é isso. A pessoa sendo aquela pessoa gentil, educada, com os de fora, e às vezes sendo aquela pessoa estúpida com os de dentro. Então, por isso eu penso que os servos aqui foram corajosos, porque quando viram ele reagindo dessa forma, num lugar, num país que não era o seu país, ele era um estrangeiro ali, né, dando aquele piti todo e falando mal dos rios, né, de Samaria, desprezando aquela terra, poderia ter uma atitude ainda mais agressiva com os seus servos. Mas os servos, vendo a imaturidade, vendo, né, a loucura que ele estava fazendo, de jogar a oportunidade da vida fora, foi dada a ele uma direção simples, né, uma condição simples, mergulha 7 vezes, você vai ser curado.
Eles não se calaram, eles não se conteram, falaram, meu pai, como quem diz, pensa um pouquinho, põe a mão no juízo, você saiu lá da Síria, veio até Samaria, já está aqui, né? Já fez todo esse sacrifício, todo esse esforço, já que está aqui, se submeta. Não é uma coisa difícil. Você não estava disposto a qualquer coisa? Quantas vezes vemos isso, né? A pessoa até fala, estou disposto a tudo, quando a direção é dada, quando ela é exigida, revela que não. Revela que não está tão disposta assim, né? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Aí botou a mão na consciência, né? Desceu, assim ele desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. A mensagem diz que se renovou como a de um bebê. Então, depois desses 7 mergulhos, ele não voltou a ter a pele que tinha antes da lepra. Ele voltou a ter a pele como a de uma criança, de um bebê. Então imagina que milagre, né? Que o sujeito rejuvenesceu aí anos. Anos. Deus sempre faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou e disse, Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra. Gente, o que significa 2 mulas carregadas de terra para quem, quando partiu da Síria, estava levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas? O que significa? Que valor tinha, né? 2 mulas carregadas de terra? Para que ele queria 2 mulas carregadas de terra, se ele tinha ali, né, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas? Isso mostra a mudança interna que esse homem sofreu quando se submeteu a Deus, a uma direção de Deus. O Senhor trabalhou na vida desse homem de tal forma a não apenas curá-lo, mas transformá-lo. Aqui nós vemos um homem totalmente transformado, irreconhecível. Irreconhecível. O que antes não tinha valor algum, você vê ele desprezando os rios, falando, não são os rios de Abana e Farfá em Damasco melhores? Quer dizer, tem coisa melhor que isso. Desprezou a terra, desprezou o lugar, mas agora, depois da experiência vivida com Deus, com o poder de Deus, ao se submeter a Ele, você vê ele com uma outra cabeça, um outro coração. O homem que chegou cheio de pompa, agora volta com humildade, volta de forma humilde, né? Reconhecendo Deus de Israel como seu Deus. Olha só o que ele fala, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Primeiro ele
ele fala, no versículo 11, invocarei em pé o nome do Senhor, o seu Deus, quer dizer, não é o meu Deus. Ele chegou pensando assim, o Eliseu vai impor as mãos sobre mim, vai invocar o Deus dele, vai me curar e eu vou sair. Né? Não quero compromisso. Não quero me comprometer. Né? Só que Deus não queria curá-lo, queria salvá-lo, queria transformá-lo. E quando ele se deu a oportunidade ali de obedecer à direção recebida, ele viveu uma grande experiência ali, nas águas do Rio Jordão. Ele não foi só curado, ele teve um encontro com Deus. Ele encontrou o Senhor naquele momento. Seu caráter foi mudado, sua mentalidade foi renovada, os valores mudaram. E ele fez questão de levar 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Diga comigo assim, nunca mais. Você vê que quando uma pessoa realmente tem um encontro com Deus, não é que ela não vai mais errar. Nós somos falhos, nós erramos. Mas, quando há um encontro com Deus, aquilo que eu sei que é errado, aquilo que eu sei que o Senhor reprova, não faz mais parte da minha vida. Não faz, há um rompimento. Quando a palavra realmente entra, quando há um encontro com Deus, há mudanças. Quando há arrependimento, há mudança. Quando há conversão o quê? Eu estou caminhando numa direção e eu converto para uma direção oposta. Então eu fazia algo que eu não faço mais. Eu pensava de um jeito, eu não penso mais. Algo não tinha importância para mim, agora tem. Entendeu? Aquela terra até então não significava nada para ele, mas agora tinha mais valor do que aqueles 300 quilos de prata e 72 quilos de ouro. Era mais importante para ele agora aquelas 2 mulas carregadas da terra santa, da terra de Israel, do que todo aquele ouro, aquela prata que ele tinha. Os valores mudaram. Os valores mudaram. Então, Deus quer que essa mudança aconteça. Essa mudança interna, de visão, de valores. Observe que, para ele, né, aquela terra não valia nada. Mas agora passou a ter valor. Coisas que não o incomodava, e isso mostra, né, o quanto estamos realmente nos aproximando de Deus, crescendo em Deus. Você mede o seu crescimento espiritual dessa forma. O que antes não te incomodava, agora te incomoda, agora pesa. Talvez você ouvia coisas, assistia coisas, se relacionava com pessoas, frequentava lugares que, assim, era normal para você, mas agora, por você andar com Deus, você já não se vê mais ali, você já não cabe mais naquele meio. Você não consegue mais continuar fazendo as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito. Porque o Evangelho transforma, a palavra de Deus muda. O encontro com Deus de verdade transforma a pessoa. E foi o que aconteceu aqui, ó. Nunca mais, teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso.
Ele fez isso uma vida toda. Era uma prática dele. Entendeu? E ele não via nenhum problema em se ajoelhar em adoração a esse Deus, Rimon, que era o Deus dele até então. Agora, já era uma preocupação, o que Deus vai pensar quando Ele me vê, né, dobrando os joelhos ali, apenas para servir de apoio ao meu Senhor, não é nem para adorá-lo. Ele já pede perdão por algo que nem tinha acontecido. Você vê a sensibilidade. A sensibilidade. O que antes não importava, agora importa, pesa. Não era uma preocupação. Aliás, era uma prática dele. Era comum para ele se curvar diante desse Deus pagão. Agora pesava só imaginar que, sendo, né, braço direito ali do rei, quando ele se ajoelha, ele se apoia em mim, e agora? O que eu vou fazer? Quando ele se ajoelha, eu tenho que me ajoelhar também. Quer dizer, como é que Deus vai ver isso? Você vê agora a consciência de Deus. Amém, gente? Quem tem consciência de Deus não precisa de ninguém dizendo, ó, isso aqui não é para você. Entendeu? Não se preocupa se alguém vai ver, porque sabe que Deus já está vendo. Ele não se preocupa se alguém vai descobrir, se alguém está vendo. A preocupação dele é Deus. Deus está vendo. Como é que Deus está me vendo? Se alguém vai aprovar ou reprovar, a preocupação é Deus está me aprovando, Deus está me rejeitando. Como Deus me vê? Essa foi a preocupação dele aqui. Ó. Como é que Deus vai me ver ajoelhando diante de Rimon? Ainda que eu, né, não faça isso para adorá-lo, apenas, né, para servir de apoio ao rei, cumprir com as minhas responsabilidades. Aquilo pesou. Eu quero mostrar, traga isso para a sua vida. Porque se eu estou no Evangelho e continuo sendo o mesmo, pensando igual, falando igual, tendo as mesmas atitudes, significa que eu não estou sendo impactado pela palavra. Eu não estou crescendo espiritualmente. E é muito comum pessoas se acostumarem com as coisas espirituais, como eu vou mostrar agora aqui, o servo do homem de Deus, que estava lá, do lado de uma pessoa tão ungida, tão poderosa, não podia estar do lado de alguém melhor, mas não viu. Não viu. E esse texto aqui de 2 Reis mostra exatamente isso. Mostra um homem, o Naamã, que nem judeu, hebreu era um homem sírio, né? Que se abriu assim para o Deus vivo, creu, abraçou a fé no Deus vivo de tal forma que muitos, tendo nas suas veias, né, o sangue dos hebreus, não creram. Jesus falou mais tarde que havia muitos leprosos em Israel, mas foi o sírio Naamã que foi curado. Como havia muitas viúvas, mas foi a viúva de Sarepta que Deus enviou, né, o Elias, para socorrê-la, dando a ela a oportunidade de usar a sua fé. Não poderia ter sido enviado às viúvas de Israel? Poderia. Mas por que não enviou? Porque não havia essa abertura. Outros leprosos poderiam ser curados? Poderia.
Mas por que não foi enviado aos leprosos de Israel? Porque certamente não havia essa abertura. Que apesar inicialmente da indignação, da dureza, por fim ele se quebrantou. Ele se humilhou. E ele viveu esse milagre. Disse Eliseu: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Para ver se ganha alguma coisa. Ele não precisava de alguma coisa, ele já tinha tudo o que ele precisava. Geazi, nós temos que lembrar que poderia ter sido uma terceira geração de profetas poderosos. A unção que estava sobre Eliseu era uma unção dobrada, porque ele pediu isso. Ele perseguiu isso, ele queria unção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E do jeito que ele foi um servo, um discípulo ali de Elias, Geazi agora era um discípulo seu. O Espírito que estava sobre Elias foi transferido, uma porção dupla, para Eliseu. E poderia esse Espírito ser transferido para Geazi, ter sido um profeta daqueles, fora do comum, ter feito coisas extraordinárias. Mas é isso, ele estava ao lado de uma pessoa incrível, tendo a melhor oportunidade da vida, mas não via assim. Não enxergava o valor das coisas. Na verdade, as coisas espirituais não tinham valor para ele. Não tinham nenhum valor. O que importava para ele? O que antes importava para Naamã. Entendeu? O que antes, os valores de Naamã, do Naamã de antes, eram os valores de Geazi. Só que o Naamã, quando teve um encontro com Deus, elevou o seu padrão. Seus valores mudaram. Agora, você vê que importava para ele as coisas intangíveis, e não aquilo que ele tinha. Porque o dinheiro que ele tinha, o ouro, a prata que ele tinha, não pôde resolver o problema dele. O que pôde resolver? A fé no Deus vivo. A fé no Deus vivo resolveu o que todo o seu prestígio, honra, poder, status, fama, não pôde dar a ele. Agora o Geazi nos mostra que tinha os mesmos valores baixos do Naamã, do velho Naamã. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu Senhor enviou-me para dizer que dois jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Quer dizer, inventou uma história mentirosa. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele pediu 35, Naamã, você vê que estava tão aberto agora, tão desprendido, que ofereceu o dobro. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse, colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum.
Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. Deus não faz nada sem propósito. Observe que o Eliseu disse que esse não era o momento dele aceitar, né? Prata, roupas e tudo mais que o Naamã pudesse, né, dar e oferecer. Por quê? Primeiro, que Deus estava ensinando uma lição ao próprio Naamã, que ninguém compra Deus. Eu não posso pagar pelo que Deus pode e quer fazer na minha vida. Eu recebo quando creio. Como a gente costuma dizer, a graça é de graça, mas não é barata. Né? Então, não há nada que eu possa fazer, né, para ser salvo. Isso é obra, é resultado da obra redentora da cruz. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. O que Jesus fez me salva. É pela graça que somos salvos, pela graça que somos justificados. E o profeta queria passar essa lição para o Eliseu e também, né, ensinar aqui o seu servo Geazi o que realmente importa. Né? Deus, ele não recebeu nada das mãos do Naamã para realmente trabalhar esses valores no seu servo. Porque, com certeza, Eliseu sabia o que estava, né, no coração do Geazi, conhecia, discernia, né, o espírito dele, e você vê que ele era um homem de discernimento mesmo, porque quando ele voltou fingindo, né, que estava tudo certo, não tinha feito nada, né, fingindo que, se fazendo desentender, né, teu céu não foi lugar algum, ele já ouviu do Eliseu: você acha que eu não estive com você em espírito? Você acha que eu não sei o que aconteceu? E aqui tem uma lição muito importante também, né? Você vê que ele perguntou, ele já sabia, mas perguntou: onde você esteve, Geazi? A gente sempre vê Deus trabalhando dessa forma, né? Ele dá oportunidade para a pessoa confessar, reconhecer o seu erro, sair na frente. Eu creio que se aquilo tivesse, onde você esteve, Geazi? Se ele tivesse falado a verdade, ele teria recebido talvez um belo de um sermão ali, mas não como traído a lepra. Teria sido corrigido, né? Teria mandado ele devolver as coisas, mas como ele, né, mentiu, né, teu servo não foi lugar algum, não quis ser sincero, então você foi correr atrás de alguma coisa, não é? Você vai ganhar o que você buscou, a lepra do Naamã. E na mesma hora ele saiu leproso dali. Então aqui nós vemos alguém que não via valor algum nas coisas espirituais, alguém que tinha valores baixos, que o que importava para ele era o tangível, o perecível, aquilo que hoje tem valor, amanhã não tem. Já Eliseu, você vê que ele abriu mão de tudo, ele queimou suas parelhas de bois. Por quê? Porque quando Elias lançou a capa, né, ele viu aquilo,
aquela oportunidade, como a oportunidade da vida, que valia tudo. E ele abriu mão de tudo, renunciou tudo. Então, atentos a tudo isso, porque quantos que não se encontram na condição do Geazi? Que estão no lugar certo, que estão tendo a oportunidade da vida, que, sabe, tem tudo para construir uma grande história, deixar o seu nome na história, mas não valoriza o que realmente importa. Nós ouvimos parte, né, dessa palavra no domingo, e a bispa ainda dizia, comece a dar valor ao que realmente tem valor. Começa a dar valor ao que realmente tem valor. Ela fala do valor da terra. O que antes não tinha valor nenhum para Naamã, agora passou a ter muito valor. O que antes ele desprezou, agora ele valorizou. Tinha mais valor as terras, aquelas 2 mulas de terra, do que todo o prestígio, honra, reconhecimento humano, bens materiais, ouro, prata. Aquilo passou a ter muito mais valor para ele. O que antes o incomodava, agora incomodava. Por quê? Você vê uma sensibilidade. Uma sensibilidade a Deus, uma consciência de Deus. Antes você não conhecia Deus, estava nem aí para o que Deus pensava. Mas agora, eu tenho consciência de Deus, eu quero agradá-lo. E a minha preocupação não é se alguém vai ver, se alguém descobrir, é o que Deus está vendo. É se Deus está me aprovando ou não. É isso que tem que importar para nós. Amém, gente? Quando isso importa, você vê a atitude da menina aqui, ó. Que motivação ela tinha. Que bênção, né, Naamã causou na vida dessa menina. Para ela pensar, né, ter empatia, pensar nele e favorecê-lo com essa informação. Que bem Naamã causou na vida dela. Só causou dor. Concorda comigo? Ela estava cativa ali. Foi levada cativa por ele. Então, Naamã era sinônimo até então de sofrimento, de dor. Mas quando ela o viu sofrendo com a lepra, né, deu a ele a direção. Falou, né, que ele poderia ser curado se fosse até Samaria. Então teve empatia, se colocou no lugar. Não é porque você me causou sofrimento, que eu vendo o seu sofrimento, vou me regozijar, vou me alegrar. Não. Então, o que eu não quero para mim, não quero para você. O que você me causou, não quero para você. Então, essa menina mostrou uma grandeza, mostrou que era grande por dentro. Ela não tinha o prestígio, o reconhecimento, né, de homens que Naamã tinha, mas certamente é aquele tipo de gente que Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus. Como a Bíblia fala lá em Hebreus, dos heróis da fé. O mundo não era digno deles, mas Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Entendeu? Para o mundo, foram indignos, reprovados, mas aos olhos de Deus foram grandes. Então, o que importa para mim? O que importa para nós? Reconhecimento humano? Está aqui, ó. Ele tinha reconhecimento. Respeitado e honrado pelo seu Senhor, porém, leproso. Leproso. E certamente escondia sua lepra debaixo da armadura. O que não seria possível por muito tempo. Por isso essa ânsia, esse desespero, né? Eu vou onde eu tiver que ir, eu atravesso o oceano, eu vou aonde eu puder ir em busca dessa cura. Por quê? Leproso, tudo aquilo que ele construiu em anos,
poderia ruir de um momento para o outro. Estava fadado a desmoronar, fracassar. Então, nós temos muitos exemplos aqui. Essa menina mostra que ela era grande por dentro, e é o que Deus espera de nós. Naamã causou dor a ela, mas ela deu alívio para esse homem. Deu alívio. O rei de Israel, um imaturo, que tirou conclusões precipitadas e reagiu de forma vergonhosa, porque o Eliseu perguntou, né? Por que rasgaste as tuas vestes? Para que essa reação desequilibrada? Por quê? Né? Essa explosão, esse desequilíbrio. Traga o homem a mim. Traga o homem a mim. Quer dizer, chamou o problema para si. É como pessoas maduras lidam, né? Não fogem, não reclamam, não se desequilibram, não são afetadas pelo problema, mas acreditam que podem resolver o problema. Eu posso comparar aqui a postura do Eliseu com a postura do Davi. Quando estava todo mundo lá intimidado com Golias, o que ele falou? Para todo o exército, para o próprio Saul, ninguém mais precisa ficar com medo, né, preocupado por conta do Golias. Teu servo irá e lutará com ele. Eu vou resolver esse problema. Deus está à procura de mais pessoas assim. Porque o natural é isso, o problema chega, algo, né, com aparência de problema chega, e eu já tiro conclusões precipitadas, eu reclamo, eu questiono. Como quando eu poderia, né, ter uma resposta positiva diante disso. Né? Eu vou resolver, eu vou lidar, eu vou enfrentar. Então envia o homem a mim. Aí nós vemos os servos do Naamã, vendo aquele drama todo dele, e assim, assumindo o risco ali, de vida talvez, de confrontar o seu Senhor. Mas não se calaram, né? Não posso ver uma coisa errada, ver uma pessoa tomando um rumo errado, tendo uma reação tola e ficar quieto. Ela pode não gostar, mas eu vou confrontar, eu vou falar. Então nós precisamos de gente assim, nós precisamos ser esse tipo de gente que se importa de verdade. Que se importa de verdade, porque eles se importaram e corrigiram o seu Senhor. Mas o personagem principal aqui é o Naamã. E nós vemos que Deus nos ama demais para permitir que permaneçamos no mesmo lugar. E essa lepra foi algo permitido por Deus, porque esse é o tipo de homem que tem tudo e não tem nada, né? Era um homem de valores baixos, que o que tinha valor para ele era só aquilo que é passageiro, perecível. Então Deus queria levá-lo a um outro nível, a um lugar profundo, e trabalhou para isso. Ele recebeu o tratamento que ele precisava. Deus fez vir para fora o que estava oculto ou o que ele negava. E você vai ver Deus fazendo muito isso com cada um de nós, porque nos quer crescendo, Ele nos quer amadurecendo, e não tem outra forma desse amadurecimento acontecer, a não ser através dos problemas, das pressões, das situações difíceis, que é quando sai, né? Você vê que quando ele foi contrariado, suas expectativas foram contrariadas, aí saiu a indignação, o orgulho, o egoísmo, ficou evidente tudo aquilo que ele não sabia, ou se sabia, se tinha consciência,
nunca parou para tratar. E nós não vamos para um nível 10 vezes mais sem tratar o que tem que ser tratado, sem lidar com aquilo que tem que ser lidado. Amém, gente? Deus nos quer maduros, Deus nos quer com o caráter dele, e Ele tem trabalhado para isso. Eu creio que cada situação que nós temos vivido, às vezes problemas, frustrações, decepções, dores, é para isso. Vamos lembrar do que foi pregado nesse domingo. Sabemos que Deus age, né, para o bem, age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, se você ama Deus, saiba que Deus te ama também, e em tudo age para o seu bem. Né? Quer que você cresça, tenha um caráter forte, aprovado, não vai permitir que fiquemos, né, no raso. Não, Ele quer que o seu povo se aprofunde, que o seu povo cresça e o conheça verdadeiramente. E a prova desse conhecimento é mudança. Quando eu realmente conheço a Deus, eu não consigo mais ser a mesma pessoa, viver da mesma forma, né? Não, mudanças acontecem. Mudanças precisam acontecer. Amém? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Olhe para você mesmo. E dentro dessa história, procure se ver. Procure se encontrar. Nós temos como personagens aqui Naamã, a menina cativa, o rei de Israel, o Eliseu, o homem de Deus, os servos, o Geazi. É muito assunto. São vários exemplos. Procure se encontrar. Será que nós podemos dizer que a mesma obra que aconteceu na vida de Naamã já aconteceu em nós? Que antes éramos um, mas hoje somos completamente diferentes. Após um encontro com Deus, mudamos de tal forma que ficamos irreconhecíveis. Porque o Naamã que voltou do Jordão era irreconhecível. Não era o mesmo. Aquele Naamã morreu nas águas do Rio Jordão. Foi sepultado ali. O homem arrogante, orgulhoso, cheio de si. Aquele homem morreu. E quando ele volta humilde, quebrantado, uma consciência de Deus, que às vezes falta em tantos cristãos, falta em cristãos de anos de igreja. Tem gente que tem anos de igreja, mas não tem relacionamento com Deus de verdade. Porque vive como se Deus não existisse.
não se importa com o que Deus importa. Se importa mais com a opinião dos outros, com a sua imagem. Esses eram os valores de Naamã antes. Mas nitidamente, os valores mudaram depois desse encontro que ele teve com Deus. Está claro, é só ler e ver. Só ler e ver. O que antes era desprezado, agora foi valorizado. O que antes não tinha problema, agora, tendo consciência de Deus, ele sabia que era um problema. Nós vemos essa menina podendo ser um instrumento nas mãos de Deus, porque apesar das dores que ela viveu, dos acontecimentos negativos, ela não estava na sua terra, na casa do seu pai, era uma menina, ela foi tirada do seio da sua família, ela estava vivendo circunstâncias bem diferentes do que costumava viver. Ela era uma prisioneira, uma escrava, uma menina. Que soube retribuir o mal com o bem. Naamã foi o responsável, foi o que causou dor a ela, e ela foi o canal de bênção na vida dele. Foi por intermédio dela que ele soube que havia uma saída, que ele encontrou cura. Ela foi um canal de cura, um instrumento de bênção. Nós vemos os servos corajosos e fiéis que confrontaram o seu Senhor. E nós precisamos ser servos assim, precisamos de servos assim, que se importe conosco de verdade, que fala a verdade, que nos contraria quando é preciso. Não de servos bajuladores, não de pessoas que passem a mão na nossa cabeça, quando estamos errados, mas que não se importa, eu posso perder essa amizade, eu posso perder a minha cabeça aqui, mas eu vou falar o que essa pessoa precisa ouvir. Foi essa a postura desses servos. Nós vemos a atitude vergonhosa do rei, que ocupava uma posição tão importante, e que não cabia uma reação tão imatura. O Eliseu deixou claro: por que rasgaste as tuas vestes, ó rei? Não é para tanto, maturidade. Cadê a sua maturidade, a sua segurança? Você é o rei dessa nação. Você é a referência. Se espera mais de você. Não! Essa reação desequilibrada. Traga o homem a mim. Olha a postura do homem de Deus. Tem gente que só reclama dos problemas. Enquanto uns reclamam, lamentam, murmuram, outros se colocam como solucionadores de problemas. E é isso que nós temos que buscar. E se um problema chegar a mim,
Eu preciso crer que eu tenho a graça para resolver, para lidar com aquilo. Tem gente que não faz outra coisa não ser reclamar de problemas, situações difíceis. Ele quer você vê que quando algo chegou ali, um desconforto chegou, ele já se desequilibrou. Tem gente que é assim, nós não podemos ser assim. Pessoas maduras não enxergam o problema como problema, mas como oportunidade de crescimento, de usar a fé, de confiar em Deus, de viver milagres. Para de enxergar problema como problema. Não seja como Geazi, que estava no lugar certo, tendo a oportunidade que qualquer um gostaria de ter, mas não via nada disso. Era um cego que não viu o quanto tinha, que jogou tudo fora, que correu atrás de alguma coisa. Ele tinha muito mais do que alguma coisa. Quem não gostaria de estar ao lado de um Eliseu? Quantas vezes encontramos pessoas que estão no melhor lugar, tendo tudo para construir uma grande vida, uma grande história, mas são atraídas pelas coisas fúteis, inúteis, irrelevantes. Geazi perdeu o seu destino por isso, porque correu atrás do que não precisava, porque o que importava de verdade não tinha importância para ele. Então, em nome de Jesus, cuidado para você não repetir a história de Geazi. Não ter tudo à sua disposição aí, e mesmo assim ir atrás do que não precisa, do que não fará a menor diferença na sua vida, do que não é essencial. Eleva os seus valores. Deixa Deus fazer a obra que Ele fez na vida de Naamã, seja transformado por Deus. Queira um encontro com Deus de verdade, um encontro que mude a sua essência, mude o seu caráter, mude a sua forma de pensar, mude o seu olhar. Ore a Deus por isso. Eu quero te conhecer, meu Deus, verdadeiramente. Eu quero viver essa transformação. Eu quero a mudança da minha essência, do meu caráter. Eu quero, meu Deus, elevar os meus valores. Eu quero me importar com aquilo que realmente importa. Eu não quero, Senhor, ser um cego como Geazi, que tinha tudo nas mãos e jogou tudo fora, porque não via como especial que tinha. Senhor Jesus, eu oro nesse momento, meu Pai, pedindo ao Senhor que arranque toda a cegueira. Arranca, Senhor, toda a cegueira espiritual. Se há pessoas nessa condição, meu Pai, de pessoas cegas, que não enxergam o valor das coisas espirituais, que despreza, meu Deus, o que é tão importante, o que realmente importa, tem valor, que as escamas caiam, meu Deus, porque quando as escamas caíram de Naamã, ele pôde ver o que realmente importava, ele pôde valorizar a coisa certa, meu Deus. Ele pôde valorizar o que tantos em Israel, como por exemplo o próprio Geazi, não estava valorizando. Senhor Jesus,
Eu oro para que o Senhor nos guarde, meu Pai, de nos tornarmos pessoas cegas, pessoas insensíveis. Como pode Geazi estar do lado de um homem de Deus como Eliseu e agir dessa forma, mentindo, enganando, inventando uma história? Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia, meu Deus. Geazi não precisava pegar um problema desse para a vida. O Senhor tinha um destino, um futuro brilhante para ele. O Senhor o destinou a algo grandioso, mas ele estragou tudo por falta de visão, porque os seus valores eram baixos, que correu atrás do que não precisava. Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda a valorizar o que realmente importa. Nos ajuda, meu Deus, valorizar a tua casa, valorizar a tua palavra, valorizar, meu Deus, a oportunidade que nós temos todos os dias de falar com o Senhor, meu Deus, de adorá-lo, de servi-lo, meu Pai, de estar na tua presença, de estar na tua casa. Isso é um privilégio, meu Deus, que muitos já não enxergam assim. Quantos que até, meu Deus, pensam ser desnecessário, pensa ser algo desnecessário, mas não é. Eu oro para que o Senhor nos guarde, meu Deus, de pegarmos, meu Deus, a cultura desse mundo, de nos tornarmos o que Naamã era antes desse encontro com o Senhor, um sujeito autocentrado, egoísta, vazio, infeliz, leproso. Nos guarda, Senhor, nos guarda de sermos pequenos por dentro. Aquela menina podia ser pequena comparada a Naamã, mas mostrou uma grandeza, mostrou que era bem maior do que ele por dentro. Aos olhos de muitos, meu Deus, aquela menina podia não ser ninguém, mas era muito maior do que aquele Naamã velho, aquele Naamã autocentrado, egoísta, orgulhoso. Então, meu Deus, eu oro para que o Senhor nos ajude a sermos grandes aos teus olhos, porque é isso que importa. O que importa é como o Senhor nos vê. O que importa é a aprovação do Senhor. Porque quando o Senhor aprova uma pessoa, ela está aprovada. Quando o Senhor promove, ela está promovida. Então que o nosso foco seja esse, te agradar, meu Deus. Te agradar. Em nome de Jesus. Eu oro por consciência do Senhor. Que cada um tenha consciência de Ti, meu Pai. Quando estiver só, possa, meu Deus, se lembrar que nada está oculto aos teus olhos, que o Senhor vê tudo, nada passa despercebido. E eu peço que o temor do Senhor cresça, aumente nos nossos corações, meu Deus, que haja temor no pensar, no falar, no sentir, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos, meu Deus, a Te agradar. Eu abençoo o Teu povo e peço, meu Deus, que cada um aqui persiga esse crescimento, essa sensibilidade, um relacionamento verdadeiro com o Senhor, meu Deus. Eu oro para que cada um, meu Pai, deseje ir para esse nível mais alto que o Senhor quer nos levar. O Senhor tem trabalhado para isso, tem nos experimentado, tem nos colocado à prova, tem nos feito passar pelo fogo, porque é o fogo que tira a impureza da prata. Então, Senhor, continua essa obra de purificação, de lapidação, e nos torna, meu Deus, as pessoas que o Senhor nos chamou para ser, as pessoas que o Senhor quer que sejamos, meu Pai, nos torna
pessoas íntegras, que vivem para uma coisa só, que te amam acima de todas as coisas, que se importam com aquilo que o Senhor importa. É o que eu peço um povo forte, um povo maduro, um povo, meu Deus, um povo que te ama, um povo que valoriza o que realmente tem valor, valoriza as coisas espirituais, valoriza o relacionamento com o Senhor, valoriza a tua palavra, em nome de Jesus. É o que eu peço. Eu te agradeço por esse dia, por essa oportunidade. Eu peço vitórias ao teu povo, respostas e definições. Eu peço, meu Deus, que o Senhor faça como fez na vida de Naamã, surpreenda, vá além das expectativas. Tudo que ele queria era ser curado da lepra, meu Deus, e ele viveu bem mais do que isso. Além de ter a sua pele restaurada como a de uma criança, como a de um bebê, Senhor. Ele te conheceu, sua essência mudou, seu caráter mudou, se tornou um homem irreconhecível, e eu declaro isso, essa pessoa vivendo, meu Pai, mudanças fora, mudanças dentro, mudanças em todas as áreas, se tornando irreconhecível em todos os sentidos e aspectos. É o que eu determino, e eu tomo posse disso. Eu tomo posse, meu Pai, do povo do ministério Mudança de Vida, em cada área, se tornando uma pessoa irreconhecível, para a glória do Senhor. Obrigado por esse dia, e obrigado por tudo que fez aqui hoje. Amém, amém e amém, graças a Deus.